É evidente que o crente, como templo do Espírito Santo, em todo lugar ele deve ter a consciência de que Deus está presente dentro dele mesmo. O Espírito Santo conhece o crente mais do que o próprio crente se conhece. Então, as suas intenções, seus pensamentos devem ser puros e você deve evitar tudo aquilo que contamina o templo. Então, filmes pornográficos, fofoca na internet, novelas e outras coisas mais que podem atrapalhar a sua comunhão com Deus e entristecer o Espírito Santo que mora em você. Agora, quando você vai à igreja, você está dizendo: eu vou a um local onde eu vou me dedicar totalmente a adorar a Deus, a prestar um serviço a Deus, onde eu estou procurando ouvir a voz de Deus falando comigo, onde eu estou prestando um culto ao Senhor. Então, se você está ali para isso, as outras coisas não podem ocupar esse espaço de tempo. Então, você deve ir com a consciência de que ali é um local de total entrega a Deus. Então, cuidado com o que você está fazendo ali, cuidado com o que você está pensando ali, cuidado com o que você está ali desejando ali. Então, guarda o teu pé, quer dizer, tome cuidado com a sua atitude, seus pensamentos, quando estiver ali na casa do Senhor. Então, aqui no versículo 2 é orientado que quando você for à casa do Senhor, ali uma igreja, cuidado com as suas palavras. Cuidado para não falar o que não deve falar. Cuidado para não ficar falando também demais, porque acaba você falando o que não deveria falar. Cuidado então com as suas palavras. A melhor oração que existe é a oração em línguas. Você pensa e você fala em línguas e deixa o Espírito Santo arrumar a sua oração. Agora, quando você falar então com o seu pensamento, com a sua boca direitinho, então você, cuidado com as palavras que você vai falar, porque de repente você pode estar falando o que não devia falar e Deus está ali escutando. Então esse versículo vai falar da transcendência de Deus, que Deus é o Criador de todas as coisas, e Ele é o Deus que está nos céus, que dirige todas as coisas, tudo está debaixo do controle de Deus. Mas também fala da imanência de Deus, que é a presença de Deus conosco. Então Deus está presente conosco e em nós. Veja bem que Jesus disse a respeito do Espírito Santo: Ele estará convosco e estará em vós. Então você tem que ter essa consciência de que Deus é um Deus presente em nossa vida. Não só externamente, mas também interiormente. Ele mora em nós através do Espírito Santo. Então nós somos casa de Deus na terra, templo de Deus na terra. E Ele habita em nós, Ele sabe tudo a nosso respeito, inclusive nossos pensamentos e nossas intenções. Então Ele fala aqui do excesso de ocupação acaba vindo os sonhos. A pessoa começa a sonhar além da conta, a desejar além da conta. E fala também do excesso de palavras e palavras tolas. Então a pessoa deve procurar falar com Deus o mais simples possível. Quando você falar com Deus, fale de maneira simples, fale de maneira correta, fale de maneira que você mesmo compreenda o que está falando. Tem muita gente que fica usando palavras difíceis, complicadas para falar com Deus e muitas vezes quer mostrar a sua oração às outras pessoas. Mas não seja assim não. Fale pouco, mas fale o que você realmente sente, que você deseja falar com Deus. Ele já sabe o que você precisa, Ele já sabe das suas necessidades, mas Ele quer que você fale. Fale como se estivesse falando exatamente com o seu Pai, porque Deus é nosso Pai. Então fale suas palavras simples realmente e poucas palavras. Cuidado, porque na multidão das palavras a pessoa acaba falando o que não devia. E fala depois então dos votos, quando você votar. Então cumpra, é melhor não votar do que votar e não cumprir. Então, quando você prometer alguma coisa a Deus, lembre-se, você ficou numa dívida que não tem jeito de sair dela. Então pague aquilo que você prometeu. Na lição comentada pelo pastor José Gonçalves, nós temos aí parte 1, obrigações e devoção.
Tópico 1, obrigações de natureza político-social. Tópico 2, obrigações de natureza religiosa. Na parte 2, nós temos aí obrigações ante a santidade de Deus. Tópico 1, reverência. Tópico 2, obediência. Na parte 3, nós temos aí obrigações frente à transcendência de Deus. Tópico 1, Deus o Criador. Tópico 2, o homem, a criatura. Na parte 4, nós temos aí obrigações diante da imanência de Deus. Tópico 1, Deus está próximo. E tópico 2, o valor das orações e votos. Vamos ver a introdução que diz: na lição anterior, vimos que o pregador tratou sobre as coisas que acontecem debaixo do sol, Eclesiastes capítulo 1 até o capítulo 4. Ele demonstrou que o conhecimento sem o temor de Deus não é sabedoria, mas loucura. Demonstrou ainda que a busca desenfreada pelo prazer é correr atrás do vento e que a aquisição de bens materiais não pode fazer de nós pessoas felizes. E por último, ensinou que o trabalho sem a visão objetiva de Deus transforma-se em mero ativismo. A partir do capítulo 5, porém, Salomão versa sobre o estilo de vida do adorador consciente de seus direitos e obrigações diante de Deus. Então, este assunto é o que, à luz dos atributos divinos revelados nas Escrituras Sagradas, aí a santidade, a transcendência, a imanência, nós buscaremos então compreender. Nesta lição, veremos que as nossas obrigações não se limitam ao mundo eclesiástico religioso, mas também ao universo que Deus criou. Então, a santidade, transcendência, imanência, nós vamos ver isso na nossa lição. E nós vamos ver aí que tudo isso está ligado à adoração que nós prestamos a Deus. Então, a vida do crente deve ser uma vida de adoração. Não é apenas cantar que é adoração. Às vezes a pessoa confunde isso muito. Então, a adoração é uma vida no altar. É uma vida na presença de Deus. E isso envolve, então, essa santidade, separação para Deus, pensamentos, palavras, atos. E significa também que você vai ter consciência de que Deus é a autoridade sobre todas as coisas, tem controle sobre tudo. E você vai também ter a certeza, e sempre se lembrar disso, de que Deus está presente conosco e mora em nós. Isso é importantíssimo para que você realmente seja aí um adorador, seja realmente um crente cheio do Espírito Santo e alegre e feliz com Deus. Vamos aí na parte 1, obrigações e devoção. Temos aí o tópico 1, obrigações de natureza político-social. E no tópico 2, obrigações de natureza religiosa. Então, no tópico 1, obrigações de natureza político-social. Há um ditado popular que diz: primeiro a obrigação, depois a devoção. Aqui há um dualismo que separa a obrigação, a vida social, da devoção, a vida espiritual, como se ambas fossem duas dimensões distintas. Tal máxima não é bíblica, pois o livro de Eclesiastes denota uma perspectiva completamente oposta. Eclesiastes 8:2. As Escrituras orientam-nos a priorizar o reino de Deus sem perder de vista a dimensão material em que estamos inseridos. Mateus 6:33, 22, 21. Então, a máxima aí da sociedade atual é dizer que primeiro é a obrigação, depois a devoção. Então, eles colocam sempre em primeiro lugar o trabalho, o dinheiro, as coisas materiais, as necessidades, né, que nós temos no nosso dia a dia, no nosso viver na terra. E coloca em segundo plano, separando as duas coisas, coloca em segundo plano a devoção, ou seja, o seu interesse por Deus, a sua busca por Deus, a leitura bíblica, a oração, o ir à casa do Senhor. Então, eles colocam por último Deus. Só que a Bíblia ensina exatamente o contrário. Primeiro é Deus, depois a sua família, depois a igreja, depois é que fica aí o seu trabalho. Então, o mais importante é Deus. Sempre Deus está em primeiro lugar. Não pode haver outra ordem. E tudo está entrelaçado. Então, tudo ligado a essas coisas, umas às outras. Não pode separar uma coisa e dizer, essa aqui está fora. Não, tudo está aí ligado uma coisa a outra. Por quê? Deus está em primeiro lugar e Ele que controla todo o resto. Então, tudo está ligado a Deus. Você está bem com Deus, você estará bem com tudo. Se você estiver mal com Deus, você estará mal em tudo.
Vivemos em um mundo em que há autoridades constituídas e onde, consequentemente, direitos e deveres são estabelecidos. Somos cidadãos e possuímos direitos e deveres para com o Estado. Pagamos os impostos, podemos votar e receber votos. Enfim, não podemos eximir-nos das nossas obrigações para com a nação. A nossa consciência cívica deve ter como base a Bíblia Sagrada. Então nós somos cidadãos do céu em primeiro lugar. Mas, enquanto estivermos na terra, nós somos cidadãos também aqui da terra. Então nós temos obrigações que envolvem aí a política, né? Envolve aí a sociedade como um todo, as autoridades, os impostos. Então, em tudo isso aí nós estamos inseridos. Então nós temos que participar de todas essas coisas e participar de maneira que nós possamos levar as pessoas a Deus e possamos ser exemplo para essas pessoas. Nós temos os nossos direitos, mas também nós temos os nossos deveres para com a sociedade, para com o Estado, para com as autoridades. Tópico 2, obrigações de natureza religiosa. Além da nossa obrigação político-social de natureza civil, há também a de natureza religiosa ou espiritual. Elas acontecem na dimensão do culto da adoração. A palavra hebraica shaká mantém o sentido de prostrar-se com deferência diante de um superior. Gênesis 22:5, Êxodo 25. É com esse entendimento que Salomão fala da casa de Deus como local de adoração, Eclesiastes 5:1. Construtor do grande templo, ele sabia que essa casa tinha como objetivo centralizar o culto a fim de assegurar os elementos mais sublimes de sua liturgia, a adoração verdadeira a Deus e a unidade dos adoradores num único povo. Então a nossa obrigação religiosa, ela envolve aí então prestar um culto, em prestar um serviço a Deus, em se prostrar diante de alguém superior a nós, que controla todas as coisas, e reconhecer isso. Então esse culto deve ser prestado por todas as pessoas. Todos devem reverenciar a Deus. Todos devem se dobrar diante de Deus, reconhecendo o seu poder, sua autoridade, né? Reconhecendo que Ele está presente em toda parte, conhece todas as coisas, tem poder para fazer tudo aquilo que desejar. Salomão, ao comentar isso, ele tinha em mente o templo que ele construiu para Deus e que Deus se manifestou poderosamente aí nesse templo. Veja bem que foi uma coisa tremenda a manifestação de Deus. Quando essa casa foi consagrada a Deus, Deus já havia dito, olha, eu não posso morar em templo feito por mãos humanas. E ele provou isso quando, na inauguração do templo, Deus disse, eu vou entrar na casa, vocês fizeram uma casa para mim, eu vou entrar. E quando Deus entrou, o que aconteceu? Os sacerdotes caíram tudo pelo chão, porque a presença de Deus encheu a casa, né? Aquela fumaça encheu ali o templo, e Deus se fez ali presente. E o que aconteceu? As pessoas caíram tudo pelo chão. Então veja bem que Deus realmente não pode, Ele habitar no meio de nós, Ele mesmo estando presente. Então o que Ele faz? Ele vem com uma medida da sua presença até nós. Ele vem com o Espírito Santo morando em nós e Ele se manifesta na igreja. E pode ver que quando Deus se manifesta, existe o quê? Existe choro, existe aí uma consciência de pecado, existe aí cura, batismo com o Espírito Santo, existe libertação, existe aí arrependimento de pecados, confissão de pecados, existe aí o quê? Salvação de almas, que é o grande objetivo, o principal objetivo de Deus quando Ele está presente, quando Ele se manifesta. Então nós podemos, em nossos cultos, sentir essa presença de Deus, participar dessa presença de Deus, e realmente nós podemos em todos os cultos buscarmos, adorarmos a Deus de tal maneira que Ele se manifeste e que nós possamos ter certeza, Deus está presente. Nós vimos a sua ação,